No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello determina que o governo federal tome medidas para realizar o censo demográfico em 2021. Em outra decisão do STF, presidente Luiz Fux caça liminar e permite que o leilão de privatização da SEDAI aconteça nesta sexta-feira. Deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, vira réu em inquérito que investiga atos antidemocráticos. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 29 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Em mais um editorial relâmpago por conta do tempo reduzido que sobrou, eu queria fazer primeiro um comentário a respeito daquela absurda demonstração de irresponsabilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, que em uma reunião com ministros no governo anteontem, disse que a China teria inventado o coronavírus, tensionando mais uma vez a já tão desgastada relação com os asiáticos, nosso principal parceiro comercial. Parece que não falta apenas consciência de classe ao posto Ipiranga do Jair Bolsonaro. O ultraliberal não tem sequer a capacidade de perceber que os chineses são um pilar fundamental para a retomada do crescimento do Brasil após essa crise que está colocada. Um dos maiores mercados consumidores do mundo precisa dos nossos produtos, especialmente as commodities, mas a cegueira ideológica desse governo não permite que o país saia do atoleiro empurrado por uma das maiores locomotivas da economia global. Eu também queria fazer referência a mais uma atuação do Supremo Tribunal Federal sobrepujando suas atribuições para fazer cumprir uma medida que o Executivo, de maneira irresponsável, deixa de lado. O ministro Marco Aurélio Mello determinou ontem que o governo federal tome as providências para realizar o censo demográfico. A decisão atendeu a um pedido do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que apontou os prejuízos para o país com o novo adiamento da pesquisa. O magistrado criticou o corte no orçamento do IBGE para a realização do censo e destacou que a decisão fere a Constituição, quando a União descumpre o dever específico de organizar e manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional. É muito evidente, como falou ontem aqui no programa a Dione Oliveira, da ACIBGE, que o agravamento da pandemia põe em risco o trabalho dos recenseadores do IBGE para a produção da pesquisa decenal. Mas é obrigação do Executivo encontrar alternativas para que o censo possa ser realizado, seja ele por telefone, seja oferecendo condições totais de segurança para os profissionais que realizam as entrevistas. Esse apagão estatístico trará consequências nefastas para o Brasil, caso não haja uma ação imediata dos poderes instituídos. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Badaró Matos. Marcelo Badaró Matos, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com você e com as ouvintes e os ouvintes do Faixa Livre. Marcelo, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marcelo, no próximo sábado será comemorado mais um Dia do Trabalhador, justamente quando o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis da sua história, que combina uma pandemia a um governo absolutamente irresponsável. Essa gestão do presidente Jair Bolsonaro tem provocado uma série de retrocessos no nosso país, inclusive no campo do trabalho. Antes de nós entrarmos no debate relativo a esse Dia do Trabalhador, eu queria ouvir as suas impressões a respeito da atuação do ex-capitão do Exército que ocupa a presidência da República. O que é que você pode nos dizer sobre o governo Bolsonaro, Marcelo? Anderson, o governo Bolsonaro é hoje responsável pela maior tragédia humanitária da história do Brasil. Essas cerca de 400 mil vidas perdidas, para contar apenas os dados oficiais, que a gente sabe que são subnotificados, né? Essas cerca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19 no país não são acidentes, não são fruto de ineficiência do governo. Elas são resultado de um projeto consciente. Pesquisas como a pesquisa Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil, que foi feita pela Faculdade de Saúde Pública da USP, pela ONG Conectas, né? Elas demonstram que toda a normatização emanada do governo federal durante o ano de 2020 e o início desse ano de 2021 foi direcionada a espalhar o vírus, né, pela população brasileira sob um argumento cientificamente insustentável de que a doença era inevitável e que quanto mais gente pegasse a doença, mais rápido a gente chegaria a uma imunidade coletiva, algo que a gente sabe que só pode ser conseguido com uma vacina. Mas foi essa política consciente do governo que aumentou exponencialmente o número de mortes no Brasil, adiando a compra de vacinas, boicotando todas as políticas de controle sobre a circulação de pessoas que vieram de outros níveis da gestão do Estado do Brasil, de municípios, de governadores estaduais, né, promovendo aglomerações, desmerecendo todas as indicações científicas e introduzindo no dia a dia das pessoas informações falsas sobre medicações e tratamentos supostamente precoces que nunca foram comprovados cientificamente, ou pior, né, que causam efeitos colaterais muito graves. Esse tipo de gestão que está causando esse nível de destrutividade da vida no nosso país é o resultado de um avanço
conservador, reacionário na vida política brasileira, que tem já uma duração razoável, não é? A gente pode encontrar os primeiros indícios dele lá por volta de 2014, quando se questiona a eleição da Dilma Rousseff para o seu segundo mandato na presidência da República, aquelas manifestações de 2015, 2016, supostamente de combate à corrupção, que deram sustentação para um golpe jurídico. Agora todas as decisões do STF sobre a Lava Jato ajudam a gente a entender o grau de manipulação política que houve naquele processo, né? Mas aquele processo de manifestações de massa deu sustentação para um golpe jurídico, para um golpe parlamentar, que a partir de 2016 instaurou no Brasil um governo com Temer, né, cujo projeto era aprofundar reformas neoliberais ou contra-reformas, né, que retiravam direitos da classe trabalhadora e estabelecer bases mais coercitivas, mais violentas da gestão da crise social por parte do Estado. E isso se aprofundou com a eleição de Bolsonaro em 2018. Obviamente, a eleição de Bolsonaro só foi possível porque houve uma segunda etapa do golpe, com a cassação da candidatura e a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva, que era, no momento da sua prisão, ainda o candidato com mais intenções de voto, segundo as pesquisas eleitorais. E quem é Bolsonaro, senão um político que tinha 30 anos de Congresso Nacional, mas se apresentava como novo na política, que se apresentava como representação daquelas mobilizações de massa do período 2015-2016, cuja base social eram setores médios, né, chamada pequena burguesia, com um discurso extremamente reacionário. Bolsonaro sempre o teve, né, de valorização da face terrorista de Estado, da ditadura militar, de divulgação, né, da tortura como sendo positiva, da valorização das mortes, dos assassinatos e desaparecimentos de opositores políticos à ditadura militar, mas ele acrescentou a isso, nos últimos anos, um moralismo, conservadorismo de costumes, né, com toda aquela lenga-lenga de kit gay, na verdade, né, uma sustentação ideológica de que havia um avanço de uma chamada ideologia de gênero, e isso ganhou audiências mais amplas, né, para as falas do Bolsonaro, mas ele é um neofascista, ele tem como horizonte um governo que não apenas é ditatorial, é autoritário, ele está todo o tempo forçando as instituições para fazer avançar um fechamento do regime político, mas ele tem como horizonte, né, um governo que possa eliminar, né, fisicamente os seus opositores. Agora, a gente não imaginava que quando o Bolsonaro falou lá, há algum tempo atrás, né, há alguns anos, que a ditadura militar matou foi pouco, que tinha que matar 30 mil, a gente não imaginava que ele seria capaz de, com as suas políticas no governo, levar à morte, né, de 400 mil pessoas no Brasil. Então é realmente uma tragédia a gente estar enfrentando essa situação com esse governo aí na presidência. Como eu já comentei, Marcelo, esses retrocessos que o país enfrenta se estendem também às questões relativas ao trabalho. Só que esse é um problema que não vem de hoje. A precarização das relações de trabalho no Brasil se dá através de um processo longo que passa especialmente pela reforma trabalhista, que acabou com uma série de garantias sociais do trabalhador por aquela lei das terceirizações, ambas aprovadas durante a gestão golpista do Michel Temer. O curioso é que os ultraliberais utilizavam como argumento a favor da aprovação dessas matérias o fato de que elas criariam mais empregos no Brasil, e o que se viu foi justamente o oposto. Como anda a situação do trabalhador atualmente, Marcelo, diante de todos esses ataques à CLT que nós tivemos recentemente? Percebam que a reestruturação das relações de trabalho começa mesmo na relação direta das empresas com os trabalhadores e as trabalhadoras. São elas que vão pressionando cada vez mais para a informalização das relações de trabalho, para a precarização, através da generalização de terceirizações, de retirada de direitos no dia a dia. E a partir daí, os empresários
pressionam o Estado para que o Estado regulamente essa retirada de direitos, ou seja, promova reformas legais que retirem direitos da classe trabalhadora. Como você mencionou, Anderson, a reforma trabalhista do Temer, de certa forma, culminou um processo que começou lá na década de 1990, quando as conquistas legais da Constituição de 1988, no que diz respeito à legislação trabalhista, começaram a ser desmontadas. E ela foi justificada, a reforma do Temer, com um argumento que sempre justificou todas as retiradas de direitos, que o Brasil tinha um custo muito elevado da força de trabalho. A gente sabe que qualquer comparação internacional mostra que é o contrário, né? Que aqui a força de trabalho é muito barata. Mas ainda assim, que o Brasil tinha um custo muito elevado da força de trabalho e que através dessas reformas ia ser mais barato para o empregador, né, formalizar, contratar mais trabalhadores, dar emprego formal, e com isso o desemprego ia cair. O que a gente viu foi o contrário. Em 2015, as taxas de desemprego estavam em torno de 9%. A reforma foi feita em 2017 e em 2017 e 2018 as taxas de desemprego ficaram em torno de 11,6%, 11,8%. Em 2019, isso teve uma oscilação ao longo do ano, mas antes mesmo da pandemia, no início de 2020, as taxas de desemprego de fevereiro de 2020 já estavam chegando perto dos 12% no Brasil. Então não houve, de forma alguma, melhoria no mercado de trabalho para a classe trabalhadora. Não apenas o desemprego cresceu, como cresceu também ao longo desse período a informalidade, ou seja, mesmo com toda a retirada de direitos, cresce o percentual de trabalhadores que não têm carteira de trabalho assinada e, portanto, não têm acesso aos direitos trabalhistas. E qual foi o principal retrocesso nas relações de trabalho, na sua opinião, Marcelo, de todos esses que estão colocados ultimamente? Eu acredito, Anderson, que a gente precisa olhar por esse duplo viés, né, de um mercado de trabalho em que as empresas precarizam as relações e um Estado que é pressionado a formular leis que retiram direitos da classe trabalhadora. Mas desse ponto de vista, certamente, a reforma trabalhista do Temer, em 2017, foi, do ponto de vista da legislação estritamente trabalhista, né, a pior derrota da classe trabalhadora nos últimos anos. Se nós completarmos esse quadro com a lei de terceirizações, que generaliza a possibilidade de terceirizações tanto no setor privado quanto no setor público, e a reforma da Previdência que se completou no governo de Jair Bolsonaro e que torna praticamente impossível para a maior parte da classe trabalhadora brasileira, que tem dificuldades para entrar no mercado de trabalho formal, torna praticamente impossível para essa parcela da classe conseguir uma aposentadoria, né, restando no máximo ter acesso à assistência social na velhice, na invalidez e tal, né, combinando esses processos, com certeza nos últimos anos a gente teve os piores retrocessos do ponto de vista dos direitos trabalhistas no Brasil. Como é que nós podemos definir a classe trabalhadora nos dias de hoje, Marcelo? Há muitas mudanças em relação ao que tínhamos, 30 anos atrás? Qual é o perfil do trabalhador brasileiro atualmente e o que mudou nos últimos tempos? Há 30 anos atrás, Anderson, a gente ainda vivia sob o regime de direitos conquistados pelas lutas da classe trabalhadora brasileira no final da ditadura militar e na transição democrática dos anos 80. Isso estava inscrito na Constituição de 88, que teve avanços no campo trabalhista que começaram a ser revertidos justamente há 30 anos atrás, né, ao longo da década de 90, com as primeiras reformas constitucionais que retiraram direitos da classe trabalhadora. Então, desse ponto de vista, há uma mudança significativa. A partir dos anos 90, a gente tem crescimento do desemprego, nós vivemos uma situação em que isso que nós hoje chamamos de precarização, né, começa a se instalar no mercado de trabalho brasileiro. Agora, é preciso lembrar que, historicamente, né, ao longo de todo o século XX e o século XXI só confirma isso, a taxa de informalidade é muito grande no mercado de trabalho brasileiro. Então tem uma característica estrutural do capitalismo no Brasil, que é um capitalismo periférico, dependente das economias capitalistas
mais antigas, que se industrializaram primeiro, mais avançadas, né, tem uma característica estrutural no mercado de trabalho no capitalismo dependente periférico do Brasil, que é a informalidade, que são os baixos salários, que são as taxas muito elevadas de exploração da força de trabalho, que levaram alguns a falarem em superexploração da força de trabalho. Então as conquistas da década de 80, de certa forma, frearam um pouco, amenizaram, compensaram um pouco essas características estruturais, mas elas logo voltaram a prevalecer no período seguinte. Marcelo, o Brasil tem alcançado índices de desemprego e desalento recordes nos últimos meses. O advento da pandemia piorou ainda mais esse cenário. Muita gente acabou perdendo a possibilidade de trabalhar por conta da necessidade de isolamento social provocada pela Covid-19. Só que não houve uma ação efetiva das diferentes esferas governamentais, especialmente do governo federal, para oferecer condições de vida dignas para as pessoas. De que forma, Marcelo, a falta de um emprego afeta a vida de um trabalhador, não apenas no que diz respeito à geração de renda, mas também à autoestima das pessoas? Quais as consequências do desemprego para a cidadania? De fato, Anderson, o desemprego bateu recordes no ano passado, né? Saltou aí de 11,9% aproximadamente no início, né, desse processo, para 13,5% na média nacional de 2020. Né? Mas pior do que isso, somando desemprego, desalento, pessoas que desistiram de procurar emprego e tal, né? A população ocupada se reduziu em mais de 7 milhões de pessoas no ano passado. E com isso a gente chegou pela primeira vez, desde que esse tipo de pesquisa é feita no país, a ter menos da metade da população em idade para trabalhar ocupada no Brasil. Ora, é óbvio que essa situação de desemprego massivo, de dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, leva a um agravamento da pobreza, da miséria. Já vinha sendo identificado pelas pesquisas que a pobreza extrema no Brasil tinha voltado a crescer nos últimos anos. Agora, nós temos cerca de 20 milhões de pessoas em situação de carência alimentar severa, ou seja, de fome. E a instabilidade em relação ao mercado de trabalho faz com que a gente tenha uma parcela muito grande da população brasileira, aproximadamente metade dela, né, submetida à insegurança alimentar. Ora, pessoas sem emprego, passando fome ou com risco de passar fome, são muito mais vulneráveis, né? dependentes de algum nível de assistência pública do Estado, né? Mas também dependentes de qualquer tipo de assistencialismo, qualquer tipo de intervenção, de caridade, né? Diante de uma situação tão calamitosa. Do ponto de vista da cidadania, nada pode ser pior do que uma dependência desse tipo. Os direitos se conquistam como garantias universais de qualidade de vida para a maioria da população. É verdade também que com a pandemia tem origem uma série de formas organizativas próprias das parcelas mais precarizadas da classe trabalhadora, aquelas que moram nas favelas, nas periferias das grandes cidades, que são racializadas, né, que são em sua maioria negras, que tem nas mulheres aquele setor que foi mais atingido, as taxas de desemprego são maiores entre as mulheres, além do trabalho fora de casa, a gente sabe que o trabalho de reprodução social, o trabalho doméstico não remunerado recai sobre as mulheres, né? Então esses setores têm se organizado para garantir a sobrevivência, para garantir a vida, através da distribuição de alimentos, através da distribuição de materiais de higiene, da educação sanitária, é aquilo que vários movimentos têm chamado de nós por nós, né? Uma autodefesa diante de um cenário em que as políticas públicas são absolutamente insuficientes, em que nós não tivemos
a sustentação de um auxílio emergencial que pudesse atingir a maioria da população por todo o período da pandemia. Nós não tivemos políticas de emprego efetivamente, o que a gente tem são políticas de defesa dos interesses dos empresários. Então é redução da jornada de trabalho com redução de salários. A liberdade para demitir durante a pandemia continuou valendo. Então nós não tivemos proteção ao emprego e isso seria fundamental para que a gente pudesse atravessar esse período de dificuldades, garantindo para o conjunto da classe trabalhadora as condições mínimas de sobrevivência com dignidade. Então essa talvez seja a principal luta do período, junto com a luta pelo auxílio emergencial, pelo emprego, pelas garantias do emprego, né? É a principal luta do período, junto com toda a batalha pela vacinação, né? Pela contenção da epidemia. Essas são questões tão emergentes, né? Porque elas lidam com a vida das pessoas. É isso que está em risco hoje no Brasil. E a organização dos trabalhadores, Marcelo? Os sindicatos também têm sido alvos constantes dos últimos governos. Muitos deles deixaram de existir após essas mudanças recentes. A organização sindical, como tínhamos antes da reforma trabalhista, é algo que pode ser mantido. Como é que os trabalhadores podem se reorganizar para ter direito à voz nas negociações com o empresariado diante de tantos ataques? O sindicalismo brasileiro é marcado por uma estrutura sindical que atrelou ao longo de décadas, desde os anos 1930, os sindicatos sempre em alguma medida ao Estado. Quem registra os sindicatos, quem diz o que é um sindicato, qual a base de organização de uma categoria, que só pode ter um sindicato por categoria e por região, é o Ministério do Trabalho. Houve mudanças nessa estrutura sindical, mas ela continuou de pé no longo período aí de quase um século da história brasileira no essencial. E foi isso que fragilizou o movimento sindical brasileiro, mesmo quando ele foi capaz de mover grandes lutas, né, para num período seguinte ser enquadrado por essa estrutura sindical profundamente burocratizante e que dá ao Estado um poder muito grande de controle, de quebra, né, da capacidade de mobilização da classe trabalhadora. Então, as reformas sindicais que foram sendo implementadas desde a década de 90, elas tiveram por objetivo diminuir o poder de pressão, o poder de força, né, dessas organizações que tinham sido tão importantes no processo de redemocratização no Brasil. Além disso, toda a insegurança estrutural relacionada ao trabalho em tempos de desemprego elevado, de precarização, de domínio da informalidade, dificultam, de fato, a organização e as lutas sindicais. Um sindicalismo que tenha capacidade de responder, né, a esses enormes desafios que estão colocados hoje, tem que ser um sindicalismo que se organize pela base, que não apenas questione, né, mas busque romper com essa estrutura sindical, com esses limites postos pelo Estado e que busque ampliar a sua representação para além dos trabalhadores formalizados, para além daqueles trabalhadores que são enquadrados como parte da categoria pelo enquadramento sindical definido pelo Ministério do Trabalho. Isso só pode ser feito através de uma organização intersindical, de centrais sindicais que de fato busquem unificar as lutas, criar estruturas diferentes, paralelas à estrutura sindical oficial e ao mesmo tempo que tenham um horizonte de combatividade e percebam que as questões relativas ao mercado de trabalho, às condições de trabalho, a salário, a vida da classe trabalhadora brasileira não se resolvem no horizonte da ordem social em que a gente vive. Ou seja, a gente precisa de um sindicalismo que recoloque na agenda, que recoloque no centro do debate para a classe trabalhadora a superação da ordem capitalista. Essa precarização das relações de trabalho, não só no Brasil, Marcelo, mas em todo o mundo, é algo irreversível, na sua opinião? Esse processo de uberização, com retirada de direitos e superexploração da força de trabalho, pode ser revertido? A primeira resposta que eu posso dar a essa tua pergunta, Anderson, é pode, porque na história tudo pode mudar. Agora é muito importante perceber que a organização do trabalho a partir de uma legislação que garante direitos universais
a trabalhadoras e trabalhadores foi a exceção na longa história do capitalismo. A partir de meados do século XX, em decorrência da resposta que os estados capitalistas têm que dar ao crescimento da força das lutas sociais da classe trabalhadora, exemplificado, né, no seu auge pela Revolução Russa de 1917, combinado ao próprio processo de superação das crises capitalistas, das crises orgânicas das sociedades capitalistas no entreguerras, né, ali entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda. O maior marco disso é a crise que se inicia em 1929, que se transforma numa crise internacional do capitalismo. Quer dizer, combinadas essas situações excepcionais, no período que se seguiu aí a Segunda Guerra Mundial, em uma parte do mundo capitalista, nos países de desenvolvimento industrial mais avançado, houve uma generalização de conquistas, né, de direitos sociais, que levou até a se falar nesses lugares num estado de bem-estar social. Isso no Brasil nunca foi tão amplo. A legislação protetora, como se dizia, do trabalho no Brasil sempre foi muito mais limitada. Ainda assim, uma nova onda de crises estruturais do capital que se inaugurou em meados da década de 1970 e a perda da pressão social, né, que existia em todas as nações capitalistas pela existência de um bloco socialista que começa a ruir, né, no final da década de 80, início dos anos 90, abriram espaço para um avanço das forças do capital e, portanto, um retrocesso nos direitos do trabalho que a gente sente fortemente até hoje. Mas, voltando, se a gente olhar na longa duração, a precariedade sempre foi a norma do ponto de vista dos interesses do capital. São as lutas da classe trabalhadora, são as grandes mobilizações, como aquelas que a gente normalmente relaciona ao 1º de maio, né, que nasceu no final do século XIX, em lutas internacionais pela implantação da jornada de 8 horas de trabalho, que teve associado a lutas sindicais, mas também a criação da Internacional, da Segunda Internacional, organização de partidos políticos da classe trabalhadora no mundo todo. Quer dizer, é pelo avanço de lutas como essa, associadas aí à data do 1º de maio, que a gente pode entender por que a classe trabalhadora conseguiu arrancar à força, né, conquistas, direitos trabalhistas. E é por esse caminho que a gente pode voltar a ter conquistas. Afinal de contas, embora no Brasil a gente associe a precariedade a processos como esse que você mencionou, da uberização, né, do trabalho para aplicativos e tal, é possível perceber lutas desses setores, né, mais precarizados, como as greves de trabalhadores por aplicativos, entregadores que ocorreram em 2020, o break dos apps, né, e outros movimentos que foram ocorrendo dali para frente, e também conquistas. Em boa parte do mundo, as empresas de aplicativos têm sido obrigadas a reconhecer que quem entrega por esses aplicativos é empregado e tem direitos trabalhistas, né? Isso é fruto de lutas, de conquistas. Então, sempre as lutas da classe trabalhadora podem mudar a situação, podem reverter as situações. Para encerrar, Marcelo, o trabalhador brasileiro pode ter esperança de dias melhores a partir de 2022, com a sucessão de Jair Bolsonaro na presidência da República. Há presidenciáveis que defendam a valorização do trabalho como nos tempos do saudoso Leonel Brizola. Olha, eu acho que toda a expectativa da classe trabalhadora brasileira, dos seus setores mais organizados, mas também daqueles mais precarizados, que estão sofrendo mais nessa situação de insegurança estrutural do mercado de trabalho combinada à ação devastadora da pandemia, num país em que o governo aposta na morte de milhares e milhares de pessoas, né, toda a expectativa é de derrotar o governo Bolsonaro. O horizonte eleitoral de 2022 é um dos horizontes para essa derrota, e eu espero que a esquerda brasileira, as forças organizadas da classe trabalhadora, partidárias, nos sindicatos, nos movimentos sociais, consigam construir sua unidade e apresentar um programa para essas eleições de 2022 de revogação de todo esse modelo de retirada de direitos que se implantou no país
desde o golpe de 2016 e que você mencionou, Anderson, logo no início dessa entrevista. Mas até lá muita água vai rolar. E a gente não pode esperar até 2022, até as eleições que são lá no final de 2022, e continuar assistindo tanta gente morrendo todo dia no nosso país, e continuar assistindo mais e mais retirada de direitos. Nesse sentido, essa frente única das forças da classe trabalhadora, ela tem que se apresentar desde já. Ela tem que se apresentar na luta pela sobrevivência, na luta pela solidariedade social que está sendo construída na pandemia, ela tem se apresentado assim. E tão logo a gente tenha condições de convocar manifestações de massa com o mínimo de segurança sanitária, é preciso botar o carro na rua e pressionar esse governo. Agora está tendo uma CPI no Congresso Nacional. A gente sabe que as CPIs podem acabar em pizza, ou elas podem ter algum resultado mais concreto, mas isso depende do quê? Da pressão social sobre o Congresso, das mobilizações sociais sobre o Congresso Nacional. É delas que a gente vai depender no próximo período. E 2022, as eleições no final de 2022 só podem ser bem-sucedidas se a gente tiver, ao longo do período que tem até lá, esse 1 ano e meio que a gente tem pela frente, conseguido avançar nessas mobilizações sociais. Por isso eu entendo que é urgente para as organizações da classe trabalhadora construírem sua unidade numa luta contra o governo Bolsonaro, pelo impeachment, pelo fora Bolsonaro, por um programa que atenda aos interesses da classe trabalhadora, para que a gente possa pensar numa situação eleitoral em 2022 mais favorável para os interesses da classe. Marcelo Matos, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, Anderson, e com os ouvintes do Faixa Livre. Estou sempre à disposição aí de vocês para outras oportunidades. Um grande abraço para todo mundo e um 1º de maio, na medida do possível, pela situação sanitária, mas um 1º de maio de luta, de autonomia da classe trabalhadora, de afirmação dos nossos interesses imediatos e históricos, como o movimento da classe sempre colocou. Um grande abraço. Conversamos aqui com o professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Badaró Matos. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o senador pela rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Fabiano Contarato, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Senador, muito obrigado por mais uma vez o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Senador, nós tivemos anteontem, finalmente, a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito aí no Senado, que vai discutir as responsabilidades dos gestores públicos em relação às quase 400 mil mortes pela pandemia de Covid-19. Os seus colegas que fazem parte dessa CPI elegeram Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para presidi-la, tendo como vice o Randolfo Rodrigues, senador do seu partido, a Rede, e o relator será Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A população brasileira, senador, espera muito mais do que a indicação dos culpados por esse verdadeiro genocídio que está colocado no nosso país, a punição dos responsáveis. Antes de nós tratarmos de questões mais específicas, senador, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas em relação ao início dos trabalhos dessa CPI da pandemia, onde o presidente Jair Bolsonaro entra fragilizado, já que há uma maioria de oposicionistas entre os 11 senadores que a compõem. Perfeito. Olha só, Anderson, nós primeiro temos que fazer um recorte aqui da situação pela qual o país passa. Nós estamos vivendo 2 momentos extremamente graves no país. Nós temos uma crise sanitária, com quase 400 mil mortes pela Covid, em que o comportamento do chefe do executivo, do presidente da República, ele vai na contramão daquilo que determina a ciência, aquilo que determina a Organização Mundial da Saúde. Ele difunde a não utilização de máscara, ele participa de aglomerações, ele é contra o distanciamento social, ele é contra a vacinação, tanto é que houve a recusa de mais de 70 milhões de doses por parte do governo federal.
no outro lado, você tem esse mesmo presidente difundindo a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, como ivermectina e hidroxicloroquina. Isso é muito grave, porque tem estudos que revelam como essas substâncias são prejudiciais à saúde da população brasileira. Então você tem essa crise sanitária com esse comportamento do chefe do executivo, corroborado com o comportamento dos seus ministros. Paralelo a essa crise sanitária, nós também temos uma crise política muito forte, no sentido de que o mesmo presidente da República, ele participa de movimentos antidemocráticos, como, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ele ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, ele ataca os meios de comunicação, os profissionais da imprensa, ele nega a ditadura e ovaciona o torturador. Então isso é muito grave, são dois pontos muito delicados pelo qual nós estamos passando. Eu espero que essa CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem por objetivo, conforme determina a Constituição Federal, lançar luz sobre o fato determinado e ali apurar responsabilidade civil, administrativa e criminal de quem, de qualquer forma, tenha concorrido para a prática dessa catástrofe diante do combate ao Covid-19. Então, o Código Penal é claro, quando determina no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E o presidente da República tem, por lei, essa obrigação de proteção, vigilância e cuidado, porque a saúde pública é um direito humano universal, mas também é um direito constitucional expresso no artigo 3º da Constituição Federal, ratificado pelo artigo 196, que diz que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. E a responsabilidade é muito maior porque o Estado brasileiro, através do presidente da República e do seu ministro da Saúde, que são pessoas jurídicas de direito público externo, ou seja, somente o Estado brasileiro é que tem competência, legitimidade para celebrar esses contratos na aquisição de insumos e vacinas. Daí a responsabilização fundamental de análise, de apuração, para a apuração dessa responsabilização do presidente, dos seus ministérios, no combate ao Covid-19. Eu espero que a CPI ela deixe de lado qualquer cunho ideológico partidário e haja de acordo com os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, do a quem doer. Obviamente que a CPI também terá como escopo analisar toda a verba federal que foi destinada a estados e municípios, não invadindo a competência das assembleias legislativas nem das câmaras municipais. Então eu espero que essa comissão ela tenha a sobriedade emocional, o equilíbrio, a serenidade de apurar os fatos com isenção, com imparcialidade, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva, e ao final, estando evidenciado responsabilização, tanto no aspecto civil, administrativo e criminal, remeta aquelas provas ao titular da ação penal, no caso, a ação penal pública, o titular é o Ministério Público, conforme determina o artigo 129 da Constituição Federal. E como anda o clima aí no Senado? Nós sabemos bem, senador, que o governo dispõe de uma série de artifícios para tentar conquistar votos a seu favor, como cargos no executivo, em estatais, a liberação de recursos para emendas nos redutos eleitorais dos parlamentares. O lobby governista aí no Senado tem surtido efeito nesses últimos tempos? Ou o senhor acredita que essas ações não devam funcionar dessa vez? Eu acredito que não vai funcionar porque, Anderson, contra fatos não há argumentos. Nós temos fatos determinados, nós temos até reconhecimento de culpa do próprio governo, nós temos declarações, nós temos recursos de órgãos do Estado, do próprio Estado brasileiro, recusando o recebimento dessa vacina, dificultando o acesso à vacina. Como pode um local onde o Brasil não conseguiu seu pulmão de mim, falta oxigênio? Então, não adianta. E outra coisa, a CPI já está formada, já está caracterizada. E uma vez trazida aos autos provas de natureza objetiva, que são laudos, documentos, qualquer documento oficial nesse sentido, perícia, nós temos outras provas, como as provas subjetivas, com os depoimentos, que serão aí a oitiva das pessoas que serão convocadas a participar da CPI. Então, essas provas, elas são ali inegáveis e irrefutáveis. Então, uma vez
trazida para a CPI, não tem como você desvirtuar a finalidade da CPI. Eu acho que qualquer movimento dele nesse sentido, ele não vai lograr êxito. Eu espero que isso não aconteça, eu acredito nisso. E mesmo não fazendo parte como integrante, nem como titular, nem como suplente, eu estarei como senador participando dessas oitivas, porque eu quero sim ouvir, olhar nos olhos, e se tiver a oportunidade de inquirir, eu estarei assim, com toda humildade, para trazer um pouco da minha experiência enquanto delegado político por 27 anos, enquanto professor de Direito Penal e Processo Penal, porque ali a gente pode sim, fazer uma forma de inquirição, de trazer para a CPI elementos suficientes para caracterizar ou não a responsabilização. Volto a falar que não basta que hoje no Brasil a pessoa é responsabilizada não só por um comportamento positivo, por uma ação, mas também por uma omissão. E não basta responsabilizar uma só pessoa. O Código Penal, no artigo 29, ele é claro quando diz que quem de qualquer forma concorre com o crime responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Então, daí a necessidade da gente avaliar o nexo causal entre a conduta e o resultado, seja por ação ou omissão, e a responsabilização, seja de autor, coautor ou partícipe, na prática, infelizmente, de enfrentamento do Covid, que culminou até o momento com quase 400 mil brasileiros que pagaram com a própria vida. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, esteve na sessão de implantação da CPI, mesmo não fazendo parte dela. Tentou tumultuar o início dos trabalhos, falou em ingratidão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por permitir a instalação da comissão. Apelou até para evitar as aglomerações por conta da pandemia, para que a CPI não tivesse início, mudando completamente aquele seu discurso negacionista. O senador Ciro Nogueira também tentou atrasar a CPI, ou seja, os governistas estão fazendo de tudo para postergar os trabalhos da comissão, senador, já que está muito claro qual será o resultado. Os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República por integrantes do Ministério da Saúde estão muito evidentes. Até a própria Casa Civil preparou uma lista com 23 eventuais acusações contra o governo que podem ser colocadas pela comissão. Houve total desprezo do executivo pela pandemia desde o seu início, no ano passado. O senhor acha que o governo consegue evitar uma derrota nessa CPI, senador? Que tipo de situação pode mudar a correlação de forças totalmente desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu tenho a plena convicção que a CPI vai ser conduzida de forma coerente, séria, compete a quem estiver presidindo a comissão parlamentar de inquérito tentar cortar, evitar esse tipo de comportamento que ele é feito no sentido meramente procrastinatório para tumultuar o trabalho da comissão parlamentar de inquérito. É lamentável que o senador da República ou os senadores da República tenham esse tipo de posicionamento, totalmente, como você muito bem disse, contrário àquilo que eles mesmos sempre defendiram, que são contra a utilização de máscaras, contra o distanciamento social, favorável à aglomeração, e agora tem um discurso na linha no sentido oposto. Então eu espero que a presidência ela tem que ter um pulso forte, firme, para evitar esse tipo de comportamento, para que a CPI esteja efetivamente esteja cumprindo seu papel. E quero lembrar também a todos os ouvintes que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem 3 elementos de natureza objetiva. Então, criticar o presidente Pacheco por ter deferido, decisão judicial não se questiona, cumpre-se. Então, quais são os requisitos para instalar uma CPI? Assinatura de 1/3, você tinha, tanto que eu assinei essa CPI, você tem fato determinado e você tem aí prazo, data. Então, nós temos aí 90 dias, mais 27 assinaturas e um fato determinado. O que o ministro Barroso fez foi simplesmente analisar os requisitos de natureza objetiva. Tanto é que ele concedeu e determinou a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito uma vez cumpridos os requisitos e todos os demais membros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, ratificaram, confirmaram a decisão que até então era monocrática. Então, não há que se falar que o presidente do Senado deveria não cumprir. Jamais.
Isso é fruto de um comportamento de quem não está sujeito ao crivo da democracia. Porque no Estado democrático de direito, a espinha dorsal que tem que ser protegida é a Constituição da República Federativa do Brasil. E é nela que está escrito que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que o Supremo Federal fez, como guardião da Constituição, foi resguardar o direito de minoria, estabelecendo, determinando a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu tenho certeza que os trabalhos, isso foi o início, e compete todos os senadores e a presidência da CPI, o vice-presidente e o próprio relator, terem uma postura mais altiva no sentido de não permitir que qualquer comportamento seja utilizado para embaraçar, para procrastinar os trabalhos dessa tão esperada Comissão Parlamentar de Inquérito, e que ela não sirva como um palanque eleitoral, mas que sirva aos interesses da própria sociedade brasileira, que clama e tem sede de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, em que seja preservado o bem jurídico, que é a vida humana, respeito à integridade física e à saúde. Nós não podemos esquecer, senador, que não basta que a CPI aponte as responsabilidades do presidente da República nessa crise da pandemia. A Procuradoria-Geral da República tem de oferecer denúncia contra o Jair Bolsonaro baseada no que for produzido pela comissão, caso fique constatado o cometimento de crimes pelo chefe do Executivo. O problema é que o procurador Augusto Aras está alinhadíssimo com o chefe do Executivo, por quem foi indicado ao cargo. O senhor acha que o Augusto Aras terá coragem de arquivar essas eventuais denúncias contra o presidente, com todo o Brasil de olho nessa CPI, senador? O Jair Bolsonaro pode contar com a condescendência do procurador-geral? Olha só, Anderson, eu agradeço a oportunidade, você foi extremamente sensível em tocar nesse ponto. Nós sabemos que a titularidade é do Ministério Público no caso para processar e julgar o presidente da República por crime de responsabilidade previsto no artigo 85, inciso 7 da Constituição Federal, ou na Lei 1079 de 1951, é do Procurador-Geral da República. E eu não sei se você se recorda, ou os ouvintes vão se recordar, mas eu participei diretamente da sabatina do atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, e questionando. E eu disse para ele, e você, é claro, foi público e notório que eu votei contra a indicação dele, porque de todos os ministérios públicos que existem, Ministério Público Militar, do Trabalho, Ministério Público Estadual, Federal, de todos os ministérios públicos, o único que não é escolhido por lista tríplice é do Procurador-Geral da República, que justamente é quem tem competência para processar e julgar o presidente da República. Então, eu apresentei lá no início, lá quando foi feita a sabatina do atual Procurador-Geral da República, eu apresentei uma PEC para que a escolha do Procurador-Geral da República seja feita por lista tríplice escolhida pelos seus integrantes ativos e inativos do Ministério Público Federal. Então, eu acho que essa seria uma boa saída para no futuro dos próximos que virão. Agora, o fato é que, infelizmente, nós temos observado um comportamento permissivo por parte do Procurador-Geral da República quando se refere a ações ou omissões praticadas pelo presidente da República. E isso nós temos que ficar atentos e temos que até mesmo fiscalizar e utilizar dos recursos jurídicos existente dentro do Estado Democrático de Direito para fazer com que haja uma atuação efetiva por parte do Procurador-Geral da República. Que eu espero que ele, assim como eu disse na sabatina dele, eu espero que ele use como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil e que tenha como base o princípio da impessoalidade, uma vez alçado o cargo de Procurador-Geral da República, ele tem o dever para com o Estado brasileiro, para com a população, para com todos os brasileiros e brasileiras, em defender a democracia e responsabilizar quem quer que seja, inclusive o presidente da República. Porque a premissa do artigo 5º, de que todos somos iguais perante a lei, ela é muito clara. Ninguém está acima da lei, nem tampouco o presidente da República. Pois é, senador, a grande questão é que Augusto Aras tem atuado como advogado do presidente Jair Bolsonaro, deixando completamente de lado as atribuições do seu cargo. É lamentável, mas isso nós estamos aí para avaliar aquilo que pode ser feito no sentido de provocar uma atuação para os órgãos de fiscalização. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que pode estar aí para fiscalizar
Nós temos o órgão máximo, que é o Conselho Nacional de Justiça. No caso do Procurador-Geral da República, seria o Conselho Nacional do Ministério Público, como órgão de fiscalização, como órgão, ou o próprio plenário do próprio Procuradoria-Geral da República, para analisar eventual desvio de conduta, se restar evidenciado por parte do Procurador-Geral da República, que eu espero que ele efetivamente cumpra a Constituição Federal. Mudando de assunto, senador, com um executivo fragilizado, o Congresso tem atuado com muita desenvoltura nos últimos tempos. Exemplo disso foi essa aprovação do orçamento desse ano, já com muito atraso, mas que acabou cortando recursos de áreas fundamentais, como saúde, educação, meio ambiente. Inviabilizou a realização do censo demográfico, mas beneficiou as Forças Armadas e as próprias emendas parlamentares. Houve vetos do presidente na última semana a alguns pontos desse orçamento para que ele não incorresse em crime fiscal. Aliás, essa discussão continua na pauta. Primeiro, eu queria uma avaliação sua para esse orçamento sancionado na semana passada pelo ex-capitão. Se ele atende às demandas da nossa sociedade, senador? Não, infelizmente não. Contra fatos não há argumentos. Essa é uma demonstração inequívoca que o presidente da República tem uma prioridade. A prioridade não é atender os mais pobres. Eu não tenho dúvida de afirmar que o presidente da República, ele não é um presidente para as mulheres, para os pobres, para os negros, para os índios, para a população quilombola, para as pessoas com deficiência, para a população LGBTQIA+. Esse é um governo para os grandes empresários e para os banqueiros. Eu te dou um exemplo do que eu estou falando. Ele podia ser utilizado nessa pandemia, no combate à pandemia, por um olhar mais humanizador para os mais pobres, que hoje nós temos 60 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza. Ele poderia ser utilizado de um instrumento muito eficaz, que é a chamada medida provisória, que basta a relevância e urgência para determinar o abono emergencial. Já tinha decisão do Supremo nesse sentido, já tinha decisão do Tribunal de Contas da União nesse sentido. Mas não, ele não utilizou a medida provisória, ele preferiu passar por todo o trâmite do processo legislativo. Encaminhou para a Câmara dos Deputados, que iria dar tão somente R$200 como abono emergencial. Na Câmara e no Senado, que aumentamos para 600, volta da Câmara, veio para o Senado, do Senado voltou para a Câmara, da Câmara para o presidente, e ele demorou quase 4 semanas para sancionar esse abono emergencial, quando ele poderia ter feito isso na simples medida provisória. Mas é o mesmo presidente que fez um aporte de 1,2 trilhão de reais aos bancos. Então, o que é a prioridade desse governo? Olha, esse governo, ele infelizmente, ele cortou, em plena pandemia, ele cortou o orçamento em mais de 16% do orçamento da saúde. Ele cortou o orçamento da educação. Veja bem, você cortar o orçamento da educação no Brasil, isso é inadmissível. Quando nós temos aqui um retrato da educação pública, do ensino básico no Brasil, nós temos 92% dessas escolas, elas não têm sequer laboratório de ciência. 73% dessas escolas de educação básica, elas não contam nem com biblioteca, nem com acessibilidade. 63% delas não contam com quadra de esporte. Então, veja, o que é prioridade? Ele cortou a verba da ciência e tecnologia, cortou a verba do Ministério da Educação, cortou a verba da saúde, da segurança pública e fez um aporte de quase 20% para o Ministério da Defesa. Então, veja, nós aprendemos, isso é elementar. Dentro de todos os bens jurídicos que nós temos, que o Estado brasileiro tem que dar a todo brasileiro e brasileira, nós temos uma hierarquização dos bens jurídicos. E o principal bem jurídico a ser protegido é a vida humana. Então, quando ele, numa pandemia, ele corta do orçamento da saúde, quando ele corta do orçamento da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Ele está deixando as pessoas morrerem sem oxigênio. Ele está deixando as pessoas morrerem sem vacina no braço. A fome dói, a fome mata. Nós temos aí quase 60 a 70 milhões de brasileiros no Brasil em situação de pobreza e extrema pobreza. Então não é só a crise sanitária e a crise política, porque com a crise sanitária, enquanto vários países no mundo não permitem a demissão do trabalhador, não permite a suspensão do contrato de trabalho, no Brasil nós fizemos diferente. Nós autorizamos a suspensão do contrato de trabalho, autorizamos a redução do salário em quase 80%, demissão, e que isso fez com que aumentasse o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos.
Isso fez com que a uberização do trabalho, da relação trabalhista, que já foi vilipendiada, a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, em 2017, ela já foi, os trabalhadores já perderam inúmeros direitos lá, com o discurso de que ia alavancar a economia, gerar emprego e renda, que não foi isso que aconteceu. Nós estamos com 25 milhões de brasileiros desempregados, subutilizados, e 60 milhões em situação de pobreza, extrema pobreza. 459 municípios no país em situação de pobreza e extrema pobreza. Então ele retira a verba desses passos tão sensíveis, tão caros, e que é direito humano essencial, porque quando você vai lá, de que adianta eu falar para a população, olha, o Brasil é um país violento, mas a segurança pública é direito de todos e deveres do Estado. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Está lá no artigo 6 que todos têm direito à saúde pública de qualidade, e as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos. As pessoas não têm leite, as pessoas não têm insumos, não têm absolutamente nada. Então, tudo isso, esse orçamento foi um orçamento perverso. Esse orçamento foi um orçamento que, infelizmente, está privilegiando outros bens jurídicos ou outras pessoas ou outras camadas, mas jamais um orçamento destinado à área social, à área daquilo que tem que ser lutado como principal, que é a preservação da vida humana, geração de emprego. Se eu for falar para você, por exemplo, o que foi feito no Ministério, quando eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós tivemos ali um desmonte da área ambiental. O presidente da República ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente antes de ser eleito. Ele não conseguiu fazer de direito, mas ele está fazendo de fato. E eu falo porque ele acabou com o Serviço Florestal Brasileiro, ele mandou para o Ministério da Agricultura. Nós perdemos a agência que foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele criminaliza ONGs, os funcionários de IBAMA e CNB estão sendo vítimas de assédio moral, o CONAMA, que tinha 96 integrantes, passou a ter 22, né? Proliferou agrotóxico, hoje nós já estamos com quase 800 a 1.000 agrotóxicos, como a atrazina, a acetato, que são proibidos no Reino Unido e na União Europeia. O herbicida da água brasileira, que é 300 vezes mais nocivo. Eu peguei estudos de universidades federais, no Sistema Único de Saúde, a utilização desses agrotóxicos ocasiona deformidade da vida humana intraútero, proliferação de câncer, abortamento, morte. E, infelizmente, é isso. Os povos originários, a população indígena está sendo dizimada. Então, eu não posso me deixar perder a capacidade de me indignar diante de todo esse desmonte que está acontecendo. Se você pega a educação, ele vilipendiou a parte da educação. Nós tivemos ministro da educação nesse governo que queria acabar com os cursos de filosofia, sociologia, antropologia, sob o discurso de que esses cursos não dariam retorno. E eu falo para você e para os ouvintes, a minha formação é de um direito, mas eu não seria nada se eu não tivesse feito leituras que passam pela filosofia, antropologia, sociologia, com Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel, Michel Foucault, os pensadores, tantos outros. Agora parece que nós estamos voltando ao período medieval, um período nazista, em que você tem uma raça, busca de uma raça ariana, de que há uma hierarquização, quem é melhor do que outras pessoas. E isso eu não posso admitir, e a minha digital, enquanto senador da República, não terá nesse mandato, porque eu estarei aqui, ativo, com coragem, destemido, para fazer o enfrentamento necessário para manter aquilo que eu volto a repetir, é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Senador, uma das suas principais bandeiras é essa tão necessária defesa do nosso meio ambiente, algo que o governo federal tem negligenciado de maneira criminosa nos últimos tempos. Na semana passada, nós tivemos a realização daquela Cúpula do Clima, promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reunindo líderes de diversos países para discutir o combate ao aquecimento global e a destruição da biodiversidade. E o Brasil, por óbvio, é visto mundialmente como um dos principais vilões nesse tema. O Jair Bolsonaro acabou mudando um pouco o seu discurso diante de toda a pressão que ele vinha recebendo. Falou na necessidade de se proteger o meio ambiente, pediu recursos à comunidade internacional para reduzir o desmatamento. Como é que o senhor analisou essa participação do presidente nessa Cúpula do Clima, senador? Vergonhosamente, infelizmente, o Brasil, que antes foi sempre exemplo na preservação ambiental,
teve voz ativa no cenário mundial. Eu fui o portador de uma informação triste na COP25 na Espanha, quando isso foi pela primeira vez um documento oficial do Legislativo. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, então, apresentei um relatório sobre as políticas públicas de desmatamento e de mudança climática do Brasil, que foi um retrocesso. O Brasil, no Acordo de Paris, tinha se comprometido, por exemplo, em reduzir em 80% a taxa de desmatamento. E não só não reduziu, como aumentou em 145%. Nós perdemos aí o fim do clima, nós tínhamos aí a redução de emissões de gases de efeito estufa, que era de 37% até 2025. Isso não vai acontecer. É necessário que a população entenda. A China teve aqui no Brasil e falou: olha, nós acreditamos numa economia verde. A China é o principal cliente do país. Aí ontem eu vejo o ministro Paulo Guedes falando que a China inventou o vírus e a vacina dela é menos eficaz do que os Estados Unidos, do que a americana. É um comportamento doloso, intencional, pernicioso, numa pandemia que afeta, que está indo no mesmo comportamento do ex-ministro das Relações Exteriores que saiu. Por quê? Porque isso abala a relação do comércio do Brasil com o mundo. Então, quando ele vai para a cúpula do clima e com esse discurso, todos nós sabemos qual é o comportamento, porque os atos falam mais que as palavras. No outro dia, ele cortou verba e o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Então, é esse fato. Não adianta ele fazer qualquer tipo de discurso, porque não convence, porque contra esses fatos não há argumento. Então, nós temos que entender que nós temos uma tecnologia de altíssima ponta, que é a floresta amazônica. Um dia de funcionamento da floresta amazônica, ela produz 20 bilhões de toneladas de água, que vai fazer chover em todo o Brasil, no centro-oeste, no norte, no sul, no sudeste, nos mares, que vai controlar a salinidade. Para fazer o que a floresta amazônica faz, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus. E para fazer 50 mil Itaipus, nós levaríamos mais de 150 anos. Isso para fazer o que a Amazônia faz em um dia. Então, nós temos que entender que a economia verde, ter uma tributação verde, nós temos que preservar o meio ambiente como direito humano essencial, como direito constitucional, como está expresso no artigo 225 da Constituição, que diz que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, infelizmente, o comportamento do presidente da República e do Ministério do Meio Ambiente, ele é de total desmonte desse ministério tão importante, nesse direito humano essencial. Em 29 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, eu nunca pude presenciar um desmonte tão grave como vem acontecendo, o que faz com que o Brasil deixe de ser protagonista e passe a ser visto com muita indiferença e preocupação pelo resto do mundo. Quem está na mira das autoridades, senador, é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi alvo de uma notícia-crime oferecida pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviada ao Supremo Tribunal Federal, acusado de atuar para proteger madeireiros naquele episódio da apreensão histórica de 200 mil metros cúbicos de madeira no Pará, em novembro do ano passado. O que mais chama a atenção, senador, é que o delegado da PF foi exonerado do cargo na superintendência logo após fazer essa denúncia. A ministra Carmen Lúcia, sorteada para relatar o caso no STF, enviou essa semana o caso para a Procuradoria-Geral da República, indicando que os fatos apontados na denúncia são de gravidade incontestável. O que é que o senhor pode nos dizer a respeito do Ricardo Salles e o que o senhor espera dos desdobramentos desse caso, senador? Olha, eu, na minha humilde opinião, esse ministro já deveria ter saído dessa pasta. Cada dia que ele permanece nesse ministério, o estrago que se faz e o tempo que nós vamos levar para recompor todo o dano na pauta ambiental em todos os biomas, porque o que aconteceu no Pantanal já era uma tragédia anunciada pelo desmatamento que ocorre na Amazônia, que reflete no clima e que vai atingir o Pantanal. O que aconteceu com o derramamento de óleo em toda a costa do litoral brasileiro, que até hoje atribuíram-se, ele teve a capacidade de atribuir responsabilidade, inclusive ao Greenpeace,
sem nenhuma comprovação, sem nenhuma prova. Então, eu vejo que o comportamento dele nessa pauta ambiental, ele já era para ter sido afastado há muito tempo. Eu mesmo já pedi impeachment do ministro do Meio Ambiente, eu já pedi recentemente pedido de afastamento dele, e agora essa decisão muito bem fundamentada da ministra Carmen Lúcia em remeter para aquele que tem a capacidade de fazer a instauração, a declaração de qualquer ação penal e pedir, inclusive, se for o caso, o afastamento dele. Acho que já deveria ter sido afastado há muito tempo, porque essa pauta ela é uma pauta de extrema importância para a economia brasileira, para todos os biomas e para a relação internacional do Brasil com todos os demais países, seja da União Europeia, seja do Reino Unido, seja das Américas, seja dos continentes africanos, não importa. Em todo o mundo, o Brasil tem que existir, sempre exerce esse protagonismo na preservação ambiental, na luta pela preservação desse bioma, de todos os biomas, na defesa desse meio ambiente como um direito humano essencial. E espero que, efetivamente, o Ministério Público tome as providências para o afastamento e a responsabilização criminal, administrativa e civil, se for evidenciado, como na minha humilde percepção está. Fabiano Contarato, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho para o senhor e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson. Um abraço a todos os ouvintes. Conversamos aqui com o senador pela Rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Eu aproveito aqui para retomar a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Mas antes de fazer a leitura aqui das mensagens que vocês nos encaminham, eu quero fazer aqui uma homenagem muito especial. Um ouvinte que entra muito pouco em contato conosco aqui no programa, não costuma mandar mensagens aqui pra gente, mas é extremamente assíduo aqui ao Faixa Livre, que é o Luiz Fernando Padilha. Ele compartilha todos os nossos conteúdos nas redes sociais dele, o que é muito bom. Cria um engajamento com outras pessoas que não conhecem o trabalho aqui do Faixa Livre. Eu quero te agradecer demais, Luiz Fernando. Não só pelo fato de você compartilhar aqui os nossos conteúdos, mas também pela ajuda financeira que você muitas vezes nos oferece aqui. Luiz Fernando, muito obrigado pelo apoio de sempre, tá bom, meu amigo? Agora, em relação aos recados aqui, o João Cumimbra, pelo nosso Facebook, disse o seguinte: eu, marxista. O Lula Show de hoje foi uma espécie de convite encantatório e hipnótico para dezenas de milhões de pessoas grudadas em seus smartphones. Uma sociedade que está terminalmente exausta, horrorizada e enfurecida com a tragédia de bolso, para pelo menos ter a chance, mesmo por um momento fugaz, para sonhar. Ele se refere aqui à entrevista que o ex-presidente Lula deu para o Reinaldo Azevedo na Band News um tempo atrás. Pois é, João, essa entrevista do Lula foi alvo de muitas críticas, né, meu amigo? O ex-presidente mostrou mais uma vez que deve se alinhar com o grande capital, assim como fez lá em 2002. Infelizmente, o Lula não vai oferecer a mudança que o Brasil precisa de fato, não é isso, João Coimbra? Te agradeço demais a tua mensagem, tá bom? O Beto Leal, pelo YouTube, avante faixa. Obrigado aí, Beto, pelo teu apoio e pela tua audiência. A Mirtes Cohen manda um bom dia aqui para a equipe do Faixa Livre. Um bom dia também para você, Mirtes. Espero que esteja nos ouvindo. E ela diz: o discurso de Lula foi eleitoreiro. Chega de pelegragem. Tá aí mais uma crítica para a entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao Reinaldo Azevedo no mês passado. Também no YouTube, o Carlos José: voltou a esperança com Lula. Pois é, uma opinião divergente aí da Mirtes e do João Coimbra. O Ricardo Félix, pelo YouTube, também se refere a essa entrevista do ex-presidente. Ele diz: vou manter a promessa que fiz para mim mesmo em 2018. Nunca mais voto no PT, nem com o Lula de candidato. Em tempo, mais um excelente programa. Saudações aqui de Interlagos, São Paulo. Obrigado, Ricardo, pelo teu recado, pela tua audiência de sempre. Aí os ouvintes estão se posicionando a respeito dessa entrevista do ex-presidente Lula. O Beto Leal, ele diz: quando temos acesso a entrevistas reveladoras como essa da Maria Lúcia Fatorelli, podemos ter certeza de duas coisas. Uma é que a emancipação do povo não é uma prioridade da classe política, inclusive da ala progressista, e outra é a importância desse veículo ímpar na luta popular que é o Faixa Livre. Os ditos partidos progressistas precisam focar nas pautas urgentes, de maneira uniforme e com a devida prioridade, em blocos integrados para depois trazer outros debates, cada qual com sua vocação, seja os mais fisiológicos, alguns mais sindicais e uns poucos radicais.
Estamos em guerra desde 2014, mas só agora estamos tendo as baixas diretas desse combate institucional. Ele volta a participar aqui dizendo o seguinte, ó: a entrevista com a professora Virgínia foi inspiradora. Me senti contemplado com suas falas, palavras que fomentam a luta. Gratidão, faixa. Beto, nós é que temos que agradecer à sua audiência, todos os seus elogios. Você sempre com observações muito pertinentes aqui. De fato, ô Beto, a nossa esquerda precisa focar na resolução dos problemas da nossa sociedade de fato. As pautas progressistas estão sendo muito deixadas de lado pelos nossos políticos. Enquanto não houver um comprometimento desse pessoal com a classe trabalhadora, infelizmente as nossas questões mais candentes não serão resolvidas, Beto. Muito obrigado pelo teu recado mais uma vez, meu amigo. Agora, o Jorge Pérez aqui elogia a entrega da medalha Pedro Ernesto ao nosso economista Marcos Arruda, o querido Marcos Arruda, que costuma conversar conosco aqui no programa. Ele diz: super justo. De fato, Jorge Pérez, essa medalha Pedro Ernesto, que foi entregue pela Câmara dos Vereadores ao nosso querido Marcos Arruda, foi muito justa. Uma homenagem merecida a um lutador das melhores pautas do nosso país. Obrigado aí pelo teu recado, Jorge, e parabéns a você, Marcos Arruda, por essa homenagem. Pelo YouTube, a Marilda da Silva Ribeiro de Souza manda um recado aqui pro Paulo, ó. Seja bem-vindo, Paulo Passarinho. Tem que debater mais vezes. Gostei de escutar você. Ela se refere à entrevista que o Paulo nos concedeu aqui no dia 12 do mês passado. Marilda, muito obrigado aí pelo teu recado e pela lembrança, tá bom? Eu vou passar aqui a tua mensagem pro Paulo. E ela volta a se posicionar, ela dizendo o seguinte, ó: concordo com o Adi. O ex-presidente Lula falou para o povo brasileiro em geral e foi por isso que causou tantas polêmicas. Nós estávamos carentes de ouvir um discurso assim. Lula falou como um verdadeiro estadista. Adorei. Mas acho que ele não deveria vir como candidato, porém poderia apoiar Haddad e Boulos, e inclusive fazendo debates com eles. Tá aí a opinião da Marilda da Silva Ribeiro em relação à entrevista do ex-presidente Lula. Pois é, Marilda, mas a grande questão é que o Lula não aceita ser coadjuvante nessa disputa eleitoral. Ele já demonstrou inúmeras vezes a vontade de retomar a presidência da República, descartou alianças aí com o pessoal do PDT, com o Ciro Gomes, dizendo que os outros partidos de esquerda têm de ganhar o espaço que o PT conquistou, para que possam pensar em formar uma aliança para a presidência onde tenham cabeça de chapa. Isso é algo muito contestável, né, Marilda? Eu acho que o Lula precisa descer um pouquinho do pedestal para que a nossa esquerda tenha alguma chance de voltar a ocupar o cargo máximo do nosso país. Te agradeço demais, Marilda, o teu recado. O Beto Leal novamente participa aqui pelo YouTube. Excelente entrevista do professor Daniel. Bom seria que ele tivesse um espaço, no mínimo, semanal. Claro, desde que cabível em sua agenda. Que bom, Beto, que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos com o professor Daniel Arão Reis. Na medida do possível, nós temos tentado colocá-lo aqui para conversar conosco no programa. Te agradeço demais, Beto. Um abraço para você mais uma vez. Pelo YouTube, o Moisés Lima nos parabeniza aqui, ó. Parabéns a toda a equipe do Faixa Livre, Celeste, Natália, Chiquinho, Anderson e Paulo Passarinho, pela excelente entrevista com o Paulo Passarinho, com opiniões lúcidas e pertinentes para o momento com as quais concordo. Te agradeço, Moisés, os elogios tanto para mim como para toda a equipe do programa, e eu vou também encaminhar a tua mensagem aqui ao Paulo, tá bom? Obrigado, um abraço para você. No YouTube, o Marcos Antônio. O Passarinho é economista, mas é um exímio jornalista. Forte abraço, mestre. Vida longa ao Faixa. Tá aí, mais um elogio à entrevista do Paulo Passarinho. Obrigado pela tua audiência, Marcos, e pelo teu recado, tá bom? A Marilda da Silva Ribeiro de Souza volta a participar aqui. Tarcísio está certíssimo. É muito fácil falar, fiquem em casa para quem tem dinheiro, mas o povo trabalhador não tem escolha. Muito bem observado, Marilda. A gente sabe muito bem que o afastamento social é mais do que necessário para que nós consigamos reduzir as infecções pelo coronavírus e também o número de mortes, consequentemente. A grande questão é que o governo federal não oferece um programa de renda mínima para a nossa população. Os brasileiros ficam entregues à sua própria sorte e têm de ir às ruas para conquistar o pão de cada dia. Se o auxílio emergencial não fosse essa vergonha que é, em alguns casos, de R$ 150 por 4 meses... Se nós tivéssemos pelo menos um salário mínimo concedido a cada trabalhador que não pode exercer suas funções profissionais, a situação seria muito diferente. Te agradeço demais, Marildo, o teu recado, tá bom? Ó, o Alfredo Teixeira volta a participar dizendo aqui, ó, vamos Faixa, cadê o André do Morro da Formiga? É verdade, Alfredo, uma ótima observação. O André deixou de enviar recados aqui pra gente nos últimos tempos. Tá fazendo falta, tá bom, André? Um abraço pra você. A Edith Teixeira nos elogia aqui, olha. Bom dia a todos que fazem o maravilhoso programa Faixa Livre. Excelente entrevista sobre Marielle Franco. Beijos e obrigada.
Ela se refere aqui às entrevistas que nós fizemos no dia 14 de março em homenagem aos 3 anos do assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Que bom, Edith, que bom que você gostou dos nossos diálogos aí com o Tarcísio Mota, com o Orlando Zacconi. Te agradeço demais a participação. Agora, um dos nossos entrevistados, o sociólogo José Cláudio de Souza Alves, nos agradeceu aqui nas redes sociais dele por conta da entrevista que nós fizemos sobre os 3 anos da morte da Marielle. Ele diz: agradeço a Celeste Sintra e Anderson Gomes, do programa Faixa Livre, por mais esse diálogo. 3 anos do assassinato de Marielle e Anderson, bloqueio miliciano das investigações por dentro do Estado, comprometimento do Judiciário, avanço da milícia na Baixada, implicação da família Bolsonaro, prolongamentos para 2022 e pós-2022. Zé Cláudio, a gente que agradece a entrevista que você nos concedeu aqui no programa. Eu recomendo a todos vocês ouvintes que possam recuperar esse diálogo, que foi muito elucidativo aqui no nosso Faixa Livre. Agora, pelo YouTube, o Vini Alves diz aqui: o PCB diz que Lula não passa de um conciliador, etc. E a burguesia sabe disso. E sabe que Lula fará o jogo que ela quer. Então, por que ela o prendeu, tirando-lhe da eleição? Pois é, Vini, o problema é que a nossa elite é insaciável nesse país, não é isso? Eles não suportam ver a classe trabalhadora com o mínimo de direitos. Nós não podemos negar alguns avanços que foram conquistados durante os governos petistas. E isso incomoda muito a classe dominante. O problema é que o PT não atacou as grandes mazelas que afetam a nossa sociedade, a nossa classe trabalhadora, Vini. Infelizmente, não é possível uma conciliação com essa burguesia que só pensa nos seus lucros. Vini, eu te agradeço demais o teu recado, tá bom, meu amigo? Obrigado para você, um abraço. Outra mensagem aqui do Beto Leal, ele diz: excelente iniciativa essa de dar voz a algumas das principais vozes no caso Marielle, 2 inclusive dissonantes entre si. Como ouvintes interessados no desfecho desse caso brutal, só podemos agradecer. Que bom, Beto, que bom que você gostou dessas entrevistas que nós fizemos, pautadas com muita competência pela nossa grande Celeste Sintra. Eu quero aproveitar aqui para homenagear a nossa produtora Celeste, que há tanto tempo trabalha aqui conosco e exerce um trabalho fundamental para que o Faixa Livre continue colocando no ar todo esse conteúdo de ótima qualidade. Muito obrigado, Celeste, pelo teu excelente trabalho aqui durante tantos anos no Faixa Livre. Bom, agora nós temos outros elogios aqui para as entrevistas que nós fizemos a respeito do caso Marielle. O Moisés Lima, pelo YouTube: bom dia, família Faixa Livre. Muito boa a entrevista com o professor José Cláudio. Foram palavras lúcidas e pertinentes com o momento e com os acontecimentos que vivemos atualmente. E não deixa de ser um alerta do que pode acontecer em um futuro muito breve. Cabe a nós, pessoas conscientes, a nos mobilizarmos para enfrentarmos o que vem por aí. Um abraço a todos. Um abraço para você também, Moisés. Muito obrigado pelo teu recado. Eu fico feliz por você ter gostado dessas entrevistas que nós fizemos a respeito do caso Marielle, com o sociólogo José Cláudio de Souza Alves. Muito obrigado a você, tá bom, Moisés? Agora, a Luzia Mercedes Gomes, pelo YouTube: é sempre a imagem que vem à minha mente que este país é a casa da mãe Joana. A família rouba na maior tranquilidade. Não temos uma instituição corajosa para enfrentar esses bandidos, salvo a atitude pessoal de Gilmar Mendes e Lewandowski sobre a farsa da Lava Jato. Pois é, Luzia, infelizmente é isso que está colocado. Você foi muito feliz aí nas suas palavras. A família Bolsonaro e toda a sua horda faz o que querem do nosso país e ninguém toma uma atitude. Nem Supremo, nem o Congresso. A grande verdade é que parecem todos alinhados a esse pessoal que comanda o país e ao grande capital. Essa que é a verdade, né, Luzia? Te agradeço demais a tua mensagem e a tua audiência de sempre, tá bom? Um abraço para você. Lembrando aos ouvintes que queiram entrar em contato conosco aqui no Faixa Livre, podem mandar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o advogado trabalhista e presidente da Comissão de Justiça do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, bom dia. Bom dia a você, Anderson, e aos ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Sérgio, por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre.
Sérgio, esse Dia do Trabalhador, comemorado no próximo sábado, nos coloca diante de uma série de reflexões importantes, especialmente levando-se em conta todas as derrotas que o trabalhador brasileiro vem acumulando nos últimos tempos. Primeiro, Sérgio, o que é que pode ser celebrado nesse 1º de maio de 2021, com todos os dramas que a classe trabalhadora tem enfrentado? Bom, Anderson, infelizmente não há o que comemorar. O panorama para o trabalhador brasileiro é, sem qualquer exagero, dramático, porque além da perda, né, dos direitos trabalhistas, que só vem se acentuando, né, a cada ano, né, desde do início do governo Temer, ainda temos agora a pandemia, né, que trouxe um aumento do desemprego, né, uma diminuição da renda do trabalhador, né, e as mortes, né, as mortes de trabalhadores que são obrigados, pela necessidade, pelas obrigações contratuais, a saírem de sua casa, a irem para o trabalho, se deslocarem para o trabalho e acabam contraindo o Covid, e temos aí a morte de centenas de milhares de trabalhadores. Então, o quadro é absolutamente dramático, fica difícil até passar alguma mensagem de esperança ao trabalhador que não seja a mensagem da sua conscientização e organização. Eu acho que em um momento dramático como esse, desesperador mesmo, o trabalhador tem que entender que só a sua conscientização em relação aos seus direitos e a sua organização pode melhorar a sua situação. O governo de Jair Bolsonaro, Sérgio, deu sequência àquele quadro de precarização das relações de trabalho colocado desde a gestão do Michel Temer, a partir de 2016, especialmente no desmonte das organizações sindicais, algo que o ex-capitão sempre atacou. Qual é a situação dos sindicatos nos dias atuais, Sérgio? O que mudou em relação aos governos petistas, por exemplo? A situação atual dos sindicatos no Brasil é de absoluto desmonte, né? Porque o que o governo Bolsonaro fez foi simplesmente cortar a fonte de financiamento, abruptamente, a fonte de financiamento das organizações sindicais, que era o chamado imposto sindical, né? A contribuição que era compulsória, equivalente a um dia de salário por ano, que era descontado do trabalhador. Eu até já reiterei isso em outros momentos, não era um entusiasta do chamado imposto sindical. O que acontece é que havia toda uma estrutura montada em cima desse sistema. Quer dizer, por exemplo, os sindicatos eram obrigados a dar assistência jurídica gratuita aos trabalhadores mesmo não associados. Eles representam toda a categoria, inclusive os não associados, ou seja, eles faziam negociações coletivas em nome também, e continuam a fazer, em nome dos não associados. Então, dentro dessa lógica, eles recebiam esse desconto do Dia do Trabalhador, que era o chamado imposto sindical, para financiar a sua atividade, né? Eu até acho que deveria ser encontrado, com o tempo, uma outra fórmula que estimulasse a sindicalização e os sindicatos passassem realmente a se manter com valores pagos pelos seus próprios associados, voluntariamente. Acontece que isso necessitaria de uma transição, né? de um período de transição, para que essas entidades pudessem se adaptar, pudessem ir diminuindo essa dependência, né, das fontes oficiais do imposto sindical, né? E fosse também criada normas legais que estimulassem essa sindicalização, né? Que fizessem com que o trabalhador fosse estimulado a se sindicalizar. O que aconteceu, na verdade, foi que se fez propositalmente essa supressão da fonte de financiamento
para quebrar os sindicatos. Quer dizer, a ideia é realmente quebrar os sindicatos. O governo Bolsonaro é claramente hostil ao movimento sindical, aos sindicatos e ao trabalhador mesmo, em geral. Então, a ideia dele, do ministro Paulo Guedes, ele extinguiu, né, o próprio Ministério do Trabalho, não vamos esquecer. Então, a ideia deles era realmente destruir os sindicatos. E está conseguindo, infelizmente, né? Os sindicatos não têm mais fontes de recurso e, com poucas exceções, a maior parte deles está quase que paralisada. Alguns, inclusive, chegaram a fechar as portas. Eu tenho notícia de sindicatos conhecidos no Rio de Janeiro, por exemplo, como o Sindicato de Jornalistas, que foi obrigado a dispensar os funcionários todos, e que o diretor tem uma chave da sala e abre de vez em quando, e há outros menos ativos que simplesmente fecharam, outros se mantêm com muita dificuldade, com muita penúria. Por exemplo, tiveram que acabar com o setor jurídico, alguns, dispensar todos os advogados, pararam de dar assistência aos trabalhadores, mesmo até aos associados. Então, assim, a situação é efetivamente dramática, é necessário que se pressione, inclusive, o Congresso a fazer mudanças na legislação, no sentido não de, eu até não defendo o retorno do imposto sindical, mas de criar medidas que estimulem a sindicalização e que criem fontes de financiamento para os sindicatos, porque a organização sindical, a organização dos trabalhadores é um pressuposto da democracia. Por que não há políticas públicas no nosso país, Sérgio, que incentivem a geração de emprego, ainda mais em um momento como esse de pandemia, onde as pessoas estão ficando sem renda e há muita gente voltando à linha da extrema pobreza? Por que o Estado brasileiro não atua para valorizar o trabalho com carteira assinada, Sérgio? Não há políticas públicas que incentivem a geração de emprego, porque o governo Bolsonaro ele tem uma visão em relação à economia, e muita gente não entende isso, é a chamada visão ultraliberal, né? Ou seja, o ministro Paulo Guedes entende que o Estado tem que deixar o mercado funcionar livremente, e que não deve ficar intervindo na economia, né? Então, a muito custo, né, contrariando suas premissas, foi criado aquele auxílio emergencial, que no início até o ministro Paulo Guedes queria que fosse apenas de R$200, o Congresso é que acabou aumentando para 600, e foi o que salvou a economia brasileira, salvou em termos, né, mas evitou uma catástrofe maior no ano, né, de 2020, mas assim, não há política de geração de renda. O governo tem essa visão ultraliberal, é o seguinte: qual é o estímulo que se pode dar à produção? O estímulo é eventualmente cortar impostos e custos do empresário, né? Então, nesse aspecto, o que o governo faz, né? Impostos, efetivamente, o governo não cortou quase nada, até porque tem problema de arrecadação. Então, a ideia deles qual é? É estimular o empresário a descumprir a lei, então é tirar o fiscal do pé do empresário, né? Como o presidente Bolsonaro falou ainda em campanha, né? E o ministro Paulo Guedes vem atuando, né, para desestruturar a fiscalização trabalhista. Na área ambiental, o ministro Salles vem desestruturando notoriamente, como está sendo denunciado, a fiscalização ambiental, né? E no aspecto trabalhista é você tentar tirar direitos do trabalhador para reduzir o custo do empresário. Então essa é a política do governo. Então, nesse aspecto, eu já também respondo a segunda parte da questão, que o governo não atua para estimular o trabalho com carteira assinada, porque o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro têm claramente uma posição contrária à CLT, contrária aos direitos trabalhistas. O sonho deles é que nós tivéssemos uma economia sem direitos trabalhistas, onde o empregado trabalhasse pelo salário e ponto final,
né? O ministro Paulo Guedes já fez várias intervenções nesse sentido, o presidente Bolsonaro já falou também que o importante é ter mais empregos, mesmo com menos direitos, né? Então eles já deixaram muito clara qual é a visão deles em relação à questão dos direitos trabalhistas e vem atuando fortemente para retirar esses direitos trabalhistas. Tentaram, felizmente o governo não tem uma base forte no Congresso, senão o trabalhador já teria perdido quase todos os seus direitos. A ideia da tal carteira verde e amarela, por exemplo, era isso, era simplesmente criar um novo modelo de contrato, ao meu ver até inconstitucional, mas era a ideia de criar um novo modelo de contrato onde o trabalhador só tivesse poucos direitos previstos na Constituição e perdesse todos os outros direitos previstos na CLT. Então a visão do governo é essa, ele acha que para estimular a economia, ele deve retirar direitos do trabalhador, baratear a mão de obra para o empresário. Porque, sinceramente, e não sou eu que falo isso apenas, todos os economistas entendem que qualquer redução da massa salarial, porque a redução de direitos, ela acaba sendo uma redução da massa salarial, isso é simples de entender. Se você acaba com o 13º, acaba com um terço de férias e vai reduzindo uma série de outros direitos, pagamento de horas extras, você vai reduzindo objetivamente o valor que o empregado recebe durante o ano. E isso aí acaba tendo um efeito recessivo sobre a economia, porque é o trabalhador que consome. Ele é que é responsável pela maior parte do consumo no Brasil. Não é o empresário. O empresário, até por questões numéricas, ele é muito, um contingente muito pequeno, embora tenha muito dinheiro, vai consumir muito menos do que a massa de trabalhadores. Então, o problema de você fazer essas retiradas de direito de trabalho, num primeiro momento você aumenta o lucro do empresário, mas mais adiante é um tiro no pé, porque você deprime a economia, reduzindo o consumo. O fim do Ministério do Trabalho durante essa gestão Bolsonaro, Sérgio, dificultou a vida do trabalhador brasileiro de alguma forma? Como essa medida afetou as relações de trabalho no país, Sérgio? O fim do Ministério do Trabalho, ele prejudicou o trabalhador brasileiro porque ele implicou em você não ter políticas públicas para o trabalhador, para a sua segurança, para o estímulo à criação de postos de trabalho e também por você dificultar naturalmente a fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista, né? Agora, não foi surpresa alguma, porque, como eu já disse, a política do Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes é uma política de desmonte dos direitos trabalhistas, realmente de desregulamentação, como eles chamam, do setor. Isso implica em que você libere o empresário para não cumprir a legislação trabalhista e as normas também de segurança do trabalhador. Inclusive, o ministro Paulo Guedes revogou várias portarias que tratavam da segurança do trabalho com a desculpa de que seriam burocracias, né? Na verdade, eram normas técnicas que protegiam o trabalhador, né, em relação a várias situações de trabalho arriscado. Isso simplesmente foi sendo desmontado, né, para reduzir o custo do empresário, como é a obsessão do ministro Paulo Guedes, né? Reduziu o custo para a empresa, né? Então essa é a lógica e a extinção do Ministério do Trabalho prejudicou com isso. Você não tem política pública de criação de emprego, de segurança do trabalho e você não tem também qualquer fiscalização trabalhista, ficou muito prejudicada porque ela não é coordenada, ao contrário, ela é desestimulada, né, pelo Ministério da Economia. Temos um processo acelerado de automatização do trabalho, Sérgio, que faz com que muitos profissionais percam seus postos para máquinas e passem a buscar alternativas precárias de manterem sua subsistência, dada a falta de condições para a especialização desses profissionais. E eu coloco aí o descaso não apenas do Estado, mas também da iniciativa privada, que deveria oferecer programas para a recolocação desses trabalhadores no mercado. Infelizmente, esse pessoal só pensa nos seus lucros, Sérgio. Há alguma movimentação, tanto na justiça como na própria organização dos trabalhadores, que trate dessa questão da especialização de profissionais que foram atropelados pelo processo de automatização do trabalho, Sérgio?
o chão de fábrica foi tomado por robôs de todos os tipos. Houve algum tipo de acolhimento a esses profissionais? Anderson, infelizmente no Brasil não há ainda uma mentalidade sobre a importância, né, do trabalho, né, do trabalho humano no Brasil. O trabalho humano ele é desvalorizado no Brasil, apesar, né, do valor social do trabalho ser um dos princípios da nossa República nos termos do artigo 1º da nossa Constituição. Né? Ele é um dos valores fundamentais da nossa República, só que infelizmente isso ainda está, esse princípio constitucional, que é fundante, né, na República Brasileira, ele não é levado à prática. Quer dizer, a sociedade brasileira não pensa no trabalhador. Então, veja você, nesse quadro atual de absoluta precarização do trabalho, de destruição do movimento sindical brasileiro, de retirada de direitos, essa questão da automação, sinceramente, ela está completamente esquecida, né? O trabalhador que se vire, sinceramente, como diz aí a garotada, né? Quer dizer, não existe nenhuma política em relação a isso, nenhuma tentativa de qualificar o trabalhador brasileiro. A empresa qualifica quando tem interesse, só quando ela quer que esse trabalhador faça alguma função. Mas, por exemplo, hoje, a cada vez mais, você tem o fenômeno da exclusão digital, né? O trabalhador hoje que não consegue operar um computador, por exemplo, ele cada vez mais está com o seu mercado muito restrito. Ele vai começar cada vez mais a poder fazer só um trabalho braçal que na nossa sociedade, além de desvalorizado, ele está sempre se reduzindo, né? Hoje em dia, até um simples caixa, ele tem que saber operar uma máquina que é semelhante, às vezes, a um computador, né? E cada vez mais vai ser assemelhada. Então, assim, um vendedor hoje em dia, às vezes, já tem que operar, às vezes, um sistema também de informática, né? Então, assim, hoje em dia, a questão da qualificação do trabalhador vai muito além de simplesmente uma formação, saber ler, escrever ou coisa parecida, vai muito além. E a questão da automatização, não há nenhuma proteção, nenhuma tentativa de preservar alguns postos de trabalho. Claro que, quando vem essa discussão, muitos dizem, não, isso vamos dizer, inevitável, essa redução de postos de trabalho. Ela, em certo sentido, é inevitável. Então, por exemplo, a automatização das fábricas é uma tendência. Agora, você pode estimular a criação de postos de trabalho em outras áreas para tentar compensar. Então, se a produção do carro objetivamente está demandando menos a mão de obra humana, né, você pode obrigar as fábricas a terem, por exemplo, uma maior assistência ao consumidor, que é bastante deficiente, e aí essa assistência prescindiria de pessoas, né? Então você pode aumentar demandas em relação à segurança, ao desenvolvimento tecnológico, que também vão demandar pesquisas e trabalho, né, de pessoas, né? Então, assim, há formas de você estimular o trabalho humano e você buscar substituir até postos menos qualificados que foram apropriados pela automação, você substituir por trabalhos um pouco mais qualificados ou diferenciados que envolvam, né, a mão de obra humana, né? Agora, isso tem que haver uma política pública. Dentro da lógica, por exemplo, de um governo como Bolsonaro, que é cortar o custo da empresa de toda forma, obviamente essa discussão de automação ela vira quase que uma discussão bizantina, porque a resposta provavelmente que o ministro Paulo Guedes daria é isso mesmo, a automação é isso mesmo, o trabalhador tem que se virar, tem que arrumar um emprego onde tiver.
Essa é a visão do governo. Quer dizer, enquanto nós não tivermos um governo que valorize o trabalhador, o seu trabalho, essas questões, todas essas questões estratégicas para o mundo do trabalho, elas serão, no Brasil, absolutamente secundárias e sem qualquer debate sobre elas. A Justiça do Trabalho ainda é um caminho para que os trabalhadores possam fazer valer os seus direitos, Sérgio. Como tem atuado a Justiça do Trabalho após tantos retrocessos? Olha, Anderson, a Justiça do Trabalho, nesse panorama desolador, ela vem cumprindo a sua função, sim. Tanto que ela é alvo hoje de ataques intensos do governo, né, de outros setores, exatamente porque ela faz o seu trabalho, né? Ela procura garantir ainda o cumprimento desses direitos remanescentes do trabalhador. Então, mesmo, por exemplo, veja que importante, mesmo durante a pandemia, a Justiça do Trabalho não parou, não. Ela continua funcionando rapidamente. A estrutura da Justiça se adaptou, então passou a se fazer audiências por videoconferência, né? São chamadas audiências telepresenciais, se usou essas plataformas, atualmente está se usando a plataforma Zoom, então está se fazendo audiências, se modificou um pouco o rito dos processos. Os processos, na verdade, a grande maioria, desde 2013, já é eletrônico, né? Então os processos eles estão andando, né? Houve algum prejuízo, como é natural, né, em alguns momentos, em relação a processos ainda físicos, que estão sendo também até digitalizados, processos antigos, mas assim, o desempenho da Justiça do Trabalho foi bom, a Justiça do Trabalho está produzindo, é até importante que o trabalhador saiba. Alguns trabalhadores podem achar que não, com a pandemia não tem mais como ter processo trabalhista. Não, não é verdade. Você, mesmo com a pandemia, você pode telefonar para um advogado, conversar com ele pode te atender, inclusive de forma remota, se for o caso. Você pode enviar documentos digitalizados para ele, não precisam ser documentos físicos, porque o processo ele é eletrônico. E o advogado pode entrar com o seu processo, pode ganhar e você pode receber sem, na verdade, nunca ter saído da sua casa. Já aconteceu casos aqui, eu particularmente tenho um caso que o processo foi até concluído, né, sem que houvesse sequer um comparecimento físico do trabalhador. Está se conseguindo fazer isso, né? Então a Justiça do Trabalho está funcionando normalmente, você pode ingressar com processos, né? E eles têm andamento. Então, dentro desse quadro, a Justiça do Trabalho está sendo muito importante e o trabalhador tem que entender a importância da Justiça do Trabalho, porque ela é o instrumento da efetividade dos seus direitos. Porque nós conhecemos como funcionam as coisas no Brasil. Se você não tiver uma justiça efetiva para fazer cumprir a legislação trabalhista, o empregador, infelizmente, né, grande parte não vai cumprir, simplesmente vai apostar na inércia. Fiscalização já foi desmontada pelo governo, né, e o cumprimento espontâneo não é a regra, né? Então, a Justiça do Trabalho é muito importante para fazer cumprir aquilo que for eventualmente descumprido e como um meio coercitivo de evitar o descumprimento dessa legislação. Para terminar, Sérgio, dá para a gente vislumbrar um horizonte de melhoria da situação do emprego no nosso país? O trabalhismo ainda é algo priorizado pelos partidos de esquerda aqui no Brasil? Anderson, a melhoria do panorama atual para o trabalhador vai depender das próximas eleições em 2022, tanto no aspecto da eleição presidencial, quanto também, é muito importante ressaltar, a eleição para o Congresso. Em 2018 foi eleito um presidente e um Congresso majoritariamente contrários, né? Os deputados, senadores e o presidente contrários aos direitos do trabalhador, aos interesses do trabalhador, que implementaram uma política claramente hostil ao trabalhador, aos direitos trabalhistas. Isso teve um reflexo,
na vida do trabalhador, perda de direito trabalhista, diminuição da renda, aumento do desemprego. Isso só vai ser revertido com uma mudança política, realmente. É importante que o trabalhador entenda que o voto dele tem consequência, né? Que quando você vota em um partido de direita, como o Novo, DEM, PSDB, PP, esses partidos, PSL, né, do presidente Bolsonaro, esses partidos têm uma política hostil aos direitos trabalhistas, que eles chamam de flexibilização da legislação trabalhista e que, em linguagem simples, é a retirada de direito do trabalhador. Então, se você não modificar essa política, não começar o trabalhador a entender que tem que começar a votar em deputados que tenham uma postura favorável ao trabalhador, né, além do próprio candidato a presidente, você não vai avançar. E os partidos de esquerda também têm que perder qualquer timidez em relação à defesa dos direitos do trabalhador e, inclusive, devem claramente advogar a reversão da chamada reforma trabalhista, que nada mais foi do que a retirada de uma série de direitos do trabalhador, que só trouxe prejuízo para o Brasil. De lá para cá, os postos de trabalho se reduziram, a renda do trabalhador diminuiu, né? A economia piorou. Então não houve nada do que foi prometido da reforma trabalhista aconteceu. O crescimento, o aumento dos postos de trabalho, redução do desemprego. Então é importante que o trabalhador entenda isso, né? E os partidos de esquerda também tenham essa compreensão clara, não procurem seguir a onda da mídia, que é sempre um discurso supostamente moderno, contrário aos direitos trabalhistas, com falsos argumentos, como só o Brasil tem legislação trabalhista, só o Brasil tem justiça do trabalho, o que não é verdade, a gente sabe disso. Só que a gente sabe que na Europa, na América Latina, tem legislação trabalhista sim, tem justiça do trabalho sim, e esses países crescem, se desenvolvem sem retirar direitos dos trabalhadores. Então essa compreensão e essa coragem de enfrentar essa pauta dominante de supressão de direitos trabalhistas serão fundamentais em 2022, assim como a conscientização do trabalhador no momento do seu voto. Sérgio Batalha, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui um meu abraço. Anderson, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar com os ouvintes do programa Faixa Livre. Um abraço. Conversamos aqui com o advogado trabalhista e presidente da Comissão de Justiça do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, a OAB-RJ, Sérgio Batalha. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!